Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Júlia, do Instagram Girando o Mundo. Se você não me conhece, é um Instagram que eu falo sobre viagens, intercâmbios. E eu coloquei ontem uma enquete, se vocês gostariam de saber como que eu juntei dinheiro pra fazer os meus 2 intercâmbios. E 100% respondeu que queria saber. Então eu vim aqui contar pra vocês. Pra quem não me conhece, eu tenho já um destaque lá na página do Insta, falando sobre mim, como surgiu essa vontade de viajar, essa paixão de viajar. Mas eu não tinha falado sobre dinheiro. E minha mãe é uma pessoa muito ligada à matemática, economia, no sentido de economizar. E ela sempre fala, Júlia, explica que dinheiro não cai da árvore, porque as pessoas ficam achando que você é rica e não sei o que, não sei o que lá. E ela sempre me ensinou a ser muito econômica. Não deu muito certo, mas ela sempre ensinou. E eu aprendi. Eu sei ser econômica na teoria, não na prática. Mas enfim, desde o começo, na questão de juntar dinheiro, eu sabia que não é uma coisa simples, que viajar não é uma coisa barata, mas eu também quero tirar o mito de que viajar é coisa de rico, que viajar é coisa cara, e que você consegue viajar com o que você tem, e o tanto que você se planejar e se organizar. Mas, nos meus intercâmbios, a história começou um pouquinho diferente. Como eu disse, a minha família, minha mãe, sempre foi muito ligada a isso de guardar dinheiro, economizar. E desde que eu nasci, eu sempre soube que meu pai tinha feito uma poupança pra mim, pra quando eu crescesse, fizesse 18 anos, pra mim. Na verdade, era pra mim comprar um carro. A intenção era essa, a principal. Então, era uma poupança pra quando eu crescer, eu fazer o que eu quiser com o dinheiro, mas focado em comprar um carro, porque quando você faz 18, normalmente você ganha um carro, então teria o dinheiro já guardado desde que eu nasci. Então, desde pequena eu sei que tem essa conta, eu lembro de vocês falando, quando você crescer esse dinheiro vai ser seu, e eu sabia disso. Mas, isso eu acho muito legal e eu achei a ideia genial, e eu queria tentar fazer isso com os meus filhos, porque eu achei demais do meu pai ter pensado em criar uma conta pra mim quando eu nasci, e sempre colocando dinheiro lá. E os pais não eram ricos, eles não trabalhavam e ganhavam uma fortuna e depositavam lá R$ 1.000 todo mês. Não, eles depositavam o que eles conseguiam, ou R$ 100 no mês, 200 no outro, ou nada no mês, 50, 30, tanto faz. Era só um dinheirinho, tipo um porquinho que você tem em casa, mas ao invés de ser um porquinho, era realmente uma poupança para criança. E desde que eu nasci foi assim, e eles contavam que depositavam esse dinheiro, e eu sabia que quando eu fizesse 18 anos eu ia ganhar. Quando eu fiz 14 anos, meu pai trabalhava numa transportadora e era naquela época que existia menor aprendiz. Ele falou, você vai começar a trabalhar agora que você fez 18 anos, tá na idade. E eu comecei a trabalhar com 14 anos na transportadora e eu amei, gente. Eu comecei a trabalhar cedo e eu gostei de trabalhar cedo, eu me dei bem com o pessoal. Era muito divertido e eu amava esse trabalho. Se eu não me engano, eu ganhava R$ 500 por mês. E foi isso que minha mãe me lembrou ontem, que eu tinha até esquecido. Meu pai fez um acordo comigo que eu tinha que depositar metade do salário na poupança, que ele ia parar de depositar, agora eu ia começar a depositar porque eu tava trabalhando, e metade do salário era minha. Então era R$ 500, eu ganhava 250 pra gastar o que eu quisesse, porque eu morava com os meus pais, não tinha gasto nenhum, era só tipo pra ir no cinema com 14 anos. E 250 ia pra poupança, que era pra mim ganhar todo o dinheiro quando eu fizesse 18 anos. Então eu fiquei trabalhando nessa empresa por 3 anos, ganhando esses R$ 500, depositando metade. E depois eu saí de lá, eu já tinha 17. Quando fiz 18, eu tava em outro trabalho, aí já era em shopping mesmo, trabalho de vida real. Mas aí acabou, foi mais ou menos aí que eu fiz 18 anos. E foi quando ele me deu essa conta, com a intenção de eu comprar um carro. Mas enfim, o dinheiro era meu e eu podia fazer o que eu quiser com ele. Comprar o carro. Mentira, mas aí eu falei que eu não ia comprar um carro. Porque eu era muito consciente nesse sentido de cálculo. Não é só comprar um carro. Ganhei um carro, que lindo, tirei minha foto na frente do meu carro. E agora eu tenho um carro. Pô, eu tenho que abastecer, eu tenho que trocar pneu, eu tenho que pagar IPVA. Então, tipo assim, tem muito gasto envolvido num carro. Não é simplesmente ter um carro e tirar uma fotinho com o carro. Eu tinha consciência disso. E eu falei, eu não quero um carro, pai. Eles eram separados, meu pai e minha mãe. Eu morava com a minha mãe. E minha mãe tem o carro, que é o que a gente usa hoje, nós duas. Só que minha mãe sempre gostou de andar muito a pé. E ela começou a andar muito de bicicleta. Então ela ia basicamente todo dia pro trabalho de bicicleta. E o carro ficava na garagem. Então foi a
a oportunidade foi a desculpa perfeita pra mim não comprar um carro. Porque, primeiro, a gente só tinha uma garagem. Segundo, o carro ficava o dia inteiro parado. A gente ia ter 2 carros parados só pra mim falar que eu tinha um carro. Aí eu falei, não, eu não vou gastar esse dinheiro, eu vou deixar ele aí. E vou vendo o que eu vou fazer no futuro com ele. Tenho dinheiro. E o dinheiro ficou lá parado por muito tempo, eu não tinha intenção de mexer, eu até pensei, de repente, dar entrada em algum apartamentinho pequeno, porque ficou uma quantia realmente muito boa. Eu não lembro, eu juro pra vocês, eu não lembro, mas foi algo assim, em 20 mil reais, porque ele juntou por 18 anos, então a gente conseguiu um valor muito bom, que dava pra realmente comprar um carro se eu quisesse. Aí eu pensei em dar entrada em algum apartamento, alguma coisa, mas eu também pensei, dar entrada é uma coisa, pagar todo mês uma parcela de um apartamento, eu não tenho certeza se eu vou ficar nesse trabalho pra sempre. De repente, eu acho que eu saí até do trabalho, eu não tinha mais trabalho, não ia ter como pagar, eu não ia pedir pra minha mãe ficar pagando uma parcela, então não tinha condições. O dinheiro continuou lá. E isso eu já devia estar com uns 18, 19. Foi quando eu tava no meio da faculdade e comecei a pensar no intercâmbio de novo. Porque já era um sonho, eu já contei aqui com vocês, eu sempre tive muita vontade, mas nunca tinha ido atrás. Eu tava no 3º ano da faculdade, eu falei, se eu não fizer agora, eu não vou fazer mais. Porque eu vou me formar e eu acho que depois que a gente se forma, fica muito difícil largar tudo e fazer um intercâmbio. Então eu falei, vou ou trancar a faculdade, ou fazer um intercâmbio curtinho nas férias, pra não perder nada. E foi quando eu comecei atrás e fechei o intercâmbio da Austrália com esse dinheiro. Então foi assim que eu consegui dinheiro pra fazer intercâmbio. Eu resolvi fazer o de um mês pra não precisar trancar a faculdade. Fiquei um mês lá. Não lembro quanto saiu certinho o intercâmbio, mas eu acho que eu gastei uns 16 mil assim no total. Então já foi boa parte do dinheiro que eu tinha. E quando eu voltei da Austrália, eu resolvi fazer o intercâmbio do Work and Travel, que era para os Estados Unidos, para trabalhar lá por 3 meses. Nesse intercâmbio, o custo dele era $1.000, 1.500, não lembro, que dava em torno de 7 mil reais. E aí eu usei também de novo o dinheiro, mas o dinheiro que eu investia no intercâmbio, eu ia receber, porque eu ganhava salário lá, né? Então, esse Work and Travel na minha cabeça fez sentido como se fosse um investimento, porque eu pagava para fazer o intercâmbio, mas eu ia receber salário em dólar. Enfim, é isso. Foi assim que eu consegui o dinheiro dos 2 intercâmbios. Eu tenho que agradecer muito meus pais que juntaram esse dinheiro pra mim, que tiveram essa iniciativa e me fizeram continuar nela depois que eu tava no trabalho. Eu sei que meu pai não ficou muito feliz de eu não ter comprado o carro e ter ido viajar, mas foi o que me fez feliz. E eu sou muito feliz por ter tido essa oportunidade, de ter tido esses pais que pensaram em mim, no meu futuro, e eu ter tido a oportunidade de escolher o que eu queria fazer com o meu dinheiro. Então, é uma ideia muito legal, se você tem filho, começar a fazer uma poupancinha pra ele, nem que seja R$2, R$10. Não precisa juntar 20 mil, pode juntar R$1.000. Quando ele fizer 18 anos, você dá R$1.000 pra ele. Qualquer pessoa fica feliz, entendeu? O que importa é a intenção de você pensar, acho que no futuro do seu filho. E foi isso, acho que a história é mais ou menos essa. Foi legal lembrar, eu nem lembrava que eu tinha trabalhado e juntado meu próprio dinheiro assim. Hoje em dia eu tenho muita dificuldade de juntar dinheiro, eu funciono mais na base da parcela, isso é uma vergonha, eu sei. Mas eu viajo, tenho dinheiro pra pagar a viagem, mas a economia de poupança é uma coisa muito difícil pra mim. Mas eu ainda vou melhorar isso, eu prometo. E eu espero. Mas enfim, é isso. Se vocês acharam interessante esse meio de juntar dinheiro pra criança, comenta aqui, curte esse vídeo e deixa no comentário alguma coisa. Um beijo!